Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar Syngenta Tomate Indústria. Hoje vamos estar a debater os principais desafios fitossanitários desta cultura. Temos connosco a Nuno Zibaia, técnico gestor de conta cliente da Syngenta no Ribatejo, que nos vem falar sobre soluções para controle de pragas. Bom dia, Nuno. Bom dia a todos também. E também temos connosco Gilberto Lopes, Field Expert da Syngenta, que abordará a problemática das principais doenças que afetam a cultura e a estratégia Syngenta para controle das mesmas. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Nélia, bom dia, Nuno, e bom dia a todos. Muito bem, antes de passar a palavra a estes dois especialistas, lembrar aos participantes deste webinar que podem e devem colocar questões no bate-papo ou no perguntas e respostas do Zoom e no final as respostas serão dadas, no final da sessão as respostas serão dadas. Como pontapé de saída, partilhar só alguns números atuais sobre a cultura do tomate indústria. Sabemos, segundo os dados do IFAP, que relativos ao pagamento específico por superfície ao tomate para transformação, se prevê um aumento de cerca de 7%, tanto na área a plantar como na produção, na campanha atual. A área plantada deverá chegar aos 16 mil hectares, comparativamente aos 14.800 da campanha passada, e a produção estima-se que possa chegar a 1.450.000 toneladas, face a 1.351.000 toneladas em 2020. No que toca a produto transformado, também sabemos, segundo dados do GPP, que o tomate indústria contribui com cerca de 200 milhões de euros em exportações anuais para a economia portuguesa, o que de facto é relevante. É, portanto, oportuno falar desta cultura e apresentar aquilo que são as soluções e abordar as problemáticas a nível fitossanitário. Dito isto, passo a palavra ao Nuno Zibaia. Obrigado, Nélia. Em primeiro lugar e antes de mais, espero que se encontrem todos bem de saúde. É de extrema importância face à atual e particular situação que vivemos. Em segundo lugar, e em meu nome e em nome da equipa da Syngenta, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os agricultores, a todos os nossos parceiros, desde técnicos a clientes, portanto todos os intervenientes do setor agrícola. O meu agradecimento por não terem parado e continuarem a alimentar Portugal e, como referias anteriormente, também o mundo. E aí um grande obrigado para todos os agricultores. Depois, sejam muito bem-vindos a mais uma Jornadas Técnicas do Tomate. É um evento que já é habitual em todas as campanhas que a Syngenta se orgulha muito de fazer e tem muito gosto em realizar e partilhar, normalmente noutras alturas, uma manhã na companhia dos agricultores e dos técnicos que desenvolvem tanto trabalho nesta cultura que se sente que é o tomate de indústria. E este ano, na impossibilidade de estarmos juntos e de podermos também ter o nosso convívio habitual devido à atual situação, mas temos que agir com prudência e saúde e segurança tem que estar claramente em primeiro lugar. Portanto, optamos por este formato para vos fazer chegar mais uma novidade no nosso portfólio que o colega Gilberto Lopes vai ter o gosto de apresentar, mas também relembrar o nosso portfólio de inseticidas e de fungicidas, com os respectivos posicionamentos, que é sempre importante, e portanto espero que no essencial desfrutem e no final saiam mais conhecedores do nosso portfólio em geral. Ok? Contudo, passo a apresentar o controle de pragas da cultura do tomate e não poderia de começar a apresentar o nosso portfólio sem primeiro apresentar as pragas que nos fustigam mais a nossa cultura. E temos logo de início os ácaros, que numa fase final da cultura e quando as temperaturas estão mais altas, nos preocupam bastante. Mas temos os afídeos também que vão estando sempre presentes durante todo o ciclo vegetativo da nossa planta. As lagartas, que são sempre bastante perigosas no que respeita a poderem causar muitos estragos na nossa produção final. A liliomyza, que é uma praga que não está tão presente na nossa cultura, mas
quando aparece, temos muitas dificuldades em controlá-la. A questão da mosca branca, que é uma praga-chave na nossa cultura, e não poderemos esquecer, apesar de ela ter estado mais tranquila nos últimos 2 anos. A questão das tripes, que é sempre um perigo à solta no que diz respeito a vetores de vírus, e para terminar, a questão da tuta absoluta, que o ano passado em algumas regiões nos causou alguma dificuldade no seu próprio controle. Portanto, nada melhor para começar do que o Karateon. É um nome familiar para todos nós, é uma referência dentro do grupo do Spiritroid. Ele atua essencialmente por contacto instant, tem um efeito muito característico que é o seu efeito repelente. Esta capacidade é como se de um escudo se tratasse, que impede a aproximação dos nossos insetos à nossa área foliar, e portanto conseguimos com isto ter menos populações de adultos a fazer oviposições, mas também podemos eliminar de alguma forma que as tripes sejam vetores de vírus. Portanto, ele atua no sistema nervoso. Peço imensa desculpa, tive aqui um problema. Ele atua no sistema nervoso do inseto, portanto, a lambda-cialutrina vai se unir aos canais de sódio e com isto vai mantê-los constantemente abertos, fazendo com que a nossa praga perca a sua coordenação e cesse a sua alimentação. Portanto, eu queria concentrar a minha apresentação essencialmente na tecnologia Xeon. Portanto, Karate Xeon não é só uma lambda-cialutrina, mas sim toda uma formulação que está à volta para conseguirmos ter mais eficácia. E a Syngenta é bastante reconhecida pela qualidade das suas formulações e recentemente até vencemos um prémio internacional na categoria de inovação para uma melhor formulação. Portanto, isto diz-nos que é uma constante preocupação que temos em produzir boas substâncias ativas, mas também boas formulações. Por acaso não foi com a tecnologia Xeon, bem que poderia ter sido, foi com a tecnologia WG-Peptide do fungicida Ampexio para controle do mildio da vinha. Portanto, a nossa tecnologia Xeon, o que nos traz é o quê? Temos a nossa substância ativa contida dentro destas microcápsulas. Estas microcápsulas são de um tamanho muito pequeno, 3 a 5 microns, para nós termos ideia da dimensão, o que é 3 a 5 microns, é 10 vezes menos que um grão de pólen, por exemplo. Ou se pensarmos que 1 mililitro de Karate Xeon contém mais de 13 milhões de micropartículas destas, ou microsferas. Portanto, e ela só se vai libertar essencialmente quando a pulverização seca. E pode ser por ruptura, como temos aqui neste caso, ou por exudação. Portanto, isto vai-nos garantir uma maior proteção do nosso agricultor no momento da preparação da calda, no momento da sua aplicação, mas também um maior efeito de choque e um rápido controle da nossa praga. Ela tem também uma característica muito particular, que é um elemento que nos vai proteger a nossa substância ativa, e portanto, como todos sabemos, a radiação ultravioleta e as altas temperaturas têm uma influência muito grande na degradabilidade dos nossos inseticidas, e com esta tecnologia nós conseguimos dar maior persistência à nossa substância ativa e com isto termos mais eficácia e também uma maior persistência, como dizia antes, de mais dias de ação. E podemos comparar aqui a suspensão de cápsulas do Karate Xeon, contém o dióxido de titânio, e uma suspensão de cápsulas de outra origem não contém este elemento que é muito importante. Portanto, aqui podemos comprovar que nem todas as suspensões de cápsulas são iguais, e nestas fotografias reparamos completamente isto. Nas fotografias da esquerda temos as cápsulas da tecnologia Xeon, em que conseguimos perceber que temos muito mais microcápsulas nestes 4 cm², o que seja,
conseguimos ter muito mais microcápsulas, e nesta fotografia também conseguimos ver que elas estão completamente vazias, ou seja, elas libertaram completamente a nossa substância ativa. Aqui ao lado temos uma suspensão de cápsulas de outra origem, em que temos muito menos cápsulas e podemos ver aqui que não conseguimos também ter a percepção de tanta substância ativa libertada por esta suspensão de cápsulas. Portanto, é fundamental também ter bons agentes molhantes para uma melhor aderência, inclusivamente após o nosso tratamento ser feito após precipitação, ou termos estabilizantes de qualidade também. Todos nós sabemos também que temos as nossas soluções quando temos de armazém, seja no armazém da Singenta, seja no armazém do distribuidor, ou até mesmo no armazém do agricultor, e portanto se não tivermos bons estabilizantes, corremos o risco das nossas suspensões de cápsulas poderem precipitar e com isso perdermos eficácia. Portanto, tudo isto, Carat-Zeon não é só lambda-cialutrina, Carat-Zeon é lambda-cialutrina numa formulação de excelência, e era esta a mensagem que eu queria passar em relação ao Carat. Vamos ter uma maior segurança, vamos ter uma maior persistência e com isto vamos ter uma maior eficácia, ok? Era esta a mensagem essencialmente que queria passar relativamente ao Carat-Zeon. Quanto à Firme, uma solução já bastante madura no mercado, é um especialista em lepidópteros, ele é um benzoato de amamectina, do grupo químico das avermectinas, portanto é um inseticida que atua essencialmente por ingestão, mas também por contacto, e que tem um modo de ação único. E o que é que eu quero dizer com este modo de ação único? Ele trabalha-nos no sistema nervoso do inseto, mas em dois pontos diferentes, em dois pontos distintos. Portanto, o que é que isto nos vai dar? Vai-nos dar uma maior eficácia, porque estamos a atingir o nosso inseto em dois pontos diferentes, mas também nos vai dar uma maior segurança no que diz respeito às resistências. E, portanto, ele mostra uma excelente eficácia em todos os lepidópteros, em muitos lepidópteros, e ele é, sinceramente, um especialista nos lepidópteros de lagartas. Controla bastante bem a Licoverpa, Heliotis, Podópteras e Tuta Absoluta também. Portanto, ele tem uma eficácia, uma elevada eficácia em todos os estados larvares, como podemos observar aqui neste gráfico. Para o caso da Spodoptera litoralis, em todos os estados larvares nós conseguimos uma excelente eficácia, quando comparamos com uma outra referência no mercado, e aqui na fase L5, então marcadamente estamos melhor. Portanto, podemos concluir com isto que o Afirme nos controla todos os estádios larvares, e isso também não nos deixa indivíduos para trás, também nos dá aqui alguma proteção no que diz respeito às resistências. E tem também uma ação ovilarvicida bastante marcada, portanto a ação ovilarvicida no momento da eclosão ou exatamente no momento antes, quando comparamos com uma referência do mercado também, reparamos aqui que temos uma eficácia bastante superior. No que diz respeito à ação ovicida, não estamos tão bem posicionados, mas também o que eu quero dizer com a ação ovicida será a morte do embrião dentro do óvulo. Portanto, a Firme dá-nos algumas mais-valias, como a rápida degradação na superfície da folha, e isso também nos consegue dar um melhor ambiente para os artrópodes, por exemplo, auxiliares, ou para os polinizadores. Tem um resíduo mínimo e um intervalo de segurança bastante curto. Portanto, com isto, podemos colocá-lo numa fase final que não vamos ter problemas também com a indústria, e são todas estas as mais-valias do Afirme que nos podem trazer um grande retorno, sem esquecer do facto de ser um produto que não tem problemas de resistências. Portanto, passamos para o Ampligo, que também já é uma solução bem conhecida por todos nós e por ser, de facto, uma referência neste momento no mercado dos inseticidas. Ampligo é sinónimo de eficácia, é sinónimo de confiança.
é sinónimo do controlo do adulto à lagarta com apenas uma solução, e portanto é uma solução estrela com muito poder de choque e com muita persistência. Portanto, no Ampligo nós temos na sua composição 2 substâncias ativas, lambda-cialutrina em mistura com o clorandaniliprol, 2 substâncias ativas completamente diferentes, 2 modos de ação completamente diferentes. A lambda-cialutrina vai-nos atuar essencialmente no sistema nervoso do inseto, o clorandaniliprol no sistema muscular do nosso inseto. Portanto, isto também nos vai defender de alguma forma das resistências, mas também nos vai dar uma grande eficácia com dupla ação, duplo poder, numa só solução. Portanto, temos aqui também, e como referi anteriormente na questão do karate, temos aqui também alguma inovação em tecnologia de formulação, uma suspensão de cápsulas em suspensão concentrada, denominada por ZC, em que temos uma tecnologia Zeon também aqui dentro. Portanto, isto dá-nos uma maior segurança para o nosso aplicador, mas dá-nos também um rápido efeito de choque, e é isso que eu vou querer mostrar nos próximos slides, a rapidez de ação adulticida que nós temos em comparação com uma referência adulticida ou com uma referência larvicida para as pragas Podoptera e Helicoverpa. Reparamos que nós conseguimos ter logo umas taxas de eficácia muito altas no que se trata de poder de choque. Portanto, com rápido poder de choque, o que nós vamos ter é redução de populações menos adultos, menos óvulos, menos estragos na nossa cultura. Mas também vamos ter uma rapidez de ação larvicida muito marcada. E quando comparada com a diamida, com o padrão 1 ou com os outros padrões, nós conseguimos perceber apenas para a Spodoptera litoralis, nós conseguimos perceber que em apenas 30 minutos nós conseguimos parar a alimentação das lagartas, enquanto o competidor mais próximo demora 2 horas. Com isto vamos ter mais efeito de choque, paragem imediata da alimentação, e vamos ter menos estragos se a partir de 30 minutos deixarmos de ter lagartas a alimentar. Portanto, Ampligo é isto, é controle, a lambda-cialutrina é um efeito de choque bastante marcado, é clorandaniliprol com a sua translaminaridade, e o Ampligo, a ação complementar desde o adulto, passando pelo óvulo, chegando aos estádios larvários mais adiantados. Só não controlamos na fase de pupa, mas com excelentes eficácias apenas numa só solução. Passando para o Costar. Quanto ao Costar, marca a nossa entrada nos inseticidas biológicos e, portanto, é um bioinseticida com um elevado número de bacilos, ou seja, temos 90.000 unidades internacionais por cada miligrama, da subespécie Crustacea e da estirpe SA12, é uma estirpe exclusiva da Singenta. É um formulado em WG com registro para mais de 50 culturas e as doses estão compreendidas das 300 gramas até 1 kg. E o que é que nos vai depender a eficácia dos nossos bacilos turgentes, Vai depender da seleção da estirpe ou da subespécie, ou seja, a eficácia do tipo de toxinas que nós vamos ter produzidas pela nossa estirpe, do tipo de tecnologia de cultura, ou seja, da quantidade de toxinas CRAI produzidas e da qualidade da sua formulação. Temos que pensar que o tamanho da partícula tem aqui um caráter muito importante. Se pensarmos que os bacilos, que as lagartas apenas têm o modo de ação por ingestão, então nós precisamos ter um tamanho de partícula bastante pequeno para ela se conseguir digerir bem e dissolver bem no intestino médio da nossa lagarta. Precisamos também de uma boa solubilidade nessa zona e precisamos também de uma proteção ultravioleta. Sabemos que o bacilo funciona de uma forma de contacto sobre a nossa área foliar. Se não tivermos aqui uma boa proteção ultravioleta, não vamos conseguir ter uma boa eficácia.
Portanto, tudo o que diferencia o costar dos outros bacilos thuringiensis é a questão de termos uma nova estirpe, a SA12, que é exclusiva da Syngenta, termos uma maior concentração de toxinas CRAI e também uma maior concentração da CRAI 1AC, que todos os indicadores nos dizem que é que tem mais ação sobre os lepidópteros, maior potência inseticida a menor dose de aplicação, uma excelente formulação e um tamanho de partícula muito pequena vai-nos garantir com certeza uma eficácia superior quando comparada com os padrões de outros PTs. Portanto, chegou agora a altura de conseguir posicionar as nossas soluções. Estou aqui com alguma dificuldade, já está. Portanto, esta não quer dizer que seja a receita ou a fórmula correta, de maneira alguma. Eu costumo dizer a receita correta é chegarmos ao final à nossa colheita e não ter estragos na nossa cultura. Isso é que é a receita correta. Mas não poderia deixar de dar aqui alguns pontos que me parecem vitais. Nós vamos ter que controlar muito bem as nossas pragas aqui nesta zona, no desenvolvimento vegetativo, para as conseguirmos gerir nesta fase mais à frente, ok? Isto é de extrema importância e é isso que nos está a acontecer. Nos últimos anos reparamos fenómenos de não conseguirmos controlar bem as pragas nesta fase e vamos ter aqui muita dificuldade depois e a causar estragos na nossa cultura. Portanto, Carates é por todas as razões que eu falei anteriormente, tem que caber nesta fase do desenvolvimento vegetativo. Não quer dizer que não venha a entrar em mistura numa fase mais adiantada ou ir sozinho, mas tem que caber na fase do desenvolvimento vegetativo e poderíamos também o conseguir ligar, por exemplo, com o Afirme para conseguirmos um bom efeito sobre adultos e um bom efeito sobre óvulos e larvas, mas precisamos de mudar e de monitorizar a praga de forma a conseguirmos chegar a um bom entendimento. Quanto ao ombligo, é uma solução estrela, como estava a falar. Eu, na minha opinião, gosto de o colocar nesta fase. É uma fase em que a planta pode estar mais sensível. Eu não quero que as pragas venham chatear a minha planta e, portanto, eu gosto sempre de fazer um reset à praga nesta fase. Um bom controle de adultos e um bom controle de larvas, mas também concordo que o coloquem numa fase final, onde temos aqui o Afirme, ou que o coloquem aqui na zona do costar. Portanto, tudo isto tem aqui pode haver aqui algumas mudanças, mas só com a nossa monitorização da praga conseguiremos ter um bom controle. Quanto ao costar, eu tive pena de não poder aprofundar mais a apresentação. É de facto um inseticida com uma excelente potência inseticida e pode entrar aqui num recurso de alternância de substâncias ativas em relação ao ombligo e ao Afirme. E ao Afirme também uma excelente ferramenta que eu coloco aqui no fim devido ao seu intervalo de segurança curto e por aí, mas temos muitos agricultores que o colocam nesta fase com excelentes eficácias. Portanto, não há uma receita... Portanto, não há uma receita que se possa dizer que é perfeita. É de extrema importância monitorizarmos muito bem as nossas pragas para no momento da aplicação escolher bem a solução e isso só no campo conseguimos fazer a melhor opção. Termino assim a minha apresentação. Obrigado, Nuno. Ficámos com uma noção muito clara das soluções Syngenta a nível do que é o controle de pragas na cultura do tomate indústria. Passo a palavra ao Gilberto para nos dar uma panorâmica sobre as problemáticas das doenças e as soluções Syngenta para controle. Por favor, Gilberto.
Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação e pelo tempo que dispõe também para nos ouvir. Obrigado, Nuno, pela tua apresentação e pelo resumo que fizeste da nossa gama. E, posto isto, vou então falar um bocadinho das nossas soluções que temos no nosso portfólio e depois terminar com a parte da nova solução que vamos ter durante esta campanha. Muitos de nós não temos a noção dos estragos que são provocados tanto por pragas como doenças. Isto são dados da FAO e da CropLife. A nível global, pode-se considerar que temos entre 20% a 40% das perdas de produção por ano são causadas por pragas e por doenças, e acabam por ser estragos bastante significativos que nos podem, de alguma forma, levar com que a nossa cultura, chegamos ao final, não seja rentável. E tudo isso que se possa fazer para minimizarmos esses estragos, ou com os inseticidas que o Nuno apresentou, ou com as soluções que eu vou apresentar agora de seguida. Porquê? Porque as doenças e as pragas vão ter um impacto significativo tanto a nível produtivo como também depois na qualidade dos alimentos. Nem tanto aqui na questão do tomate temos o problema das microtoxinas. Em algumas culturas esse é um problema bastante complicado e que pode trazer alguns problemas mesmo para a saúde. Por isso, considero aqui que na questão do tomate, tanto o míldio como a alternária, que são das principais doenças que afetam a produtividade e a qualidade na cultura, podem ter um efeito significativo na perca de rendimento do tomate. Entrando aqui a Syngenta, obviamente que tenta ajudar a resolver os principais das culturas com soluções inovadoras, como o Nuno já falou, a questão da tecnologia Zeon, a questão do Ampligo, em que reúne duas matérias ativas também com uma tecnologia inovadora, a questão do Costar, também um novo bioinseticida que vai ao encontro das necessidades que cada vez são mais prementes também nessa área do setor, e tudo isso a Syngenta todos os dias trabalha a trazermos novas soluções para o mercado. Nem sempre conseguimos da forma mais rápida, mas pelo menos tentamos, porque muitas vezes há questões burocráticas que nos impedem disso, e este ano foi um ano desses que, se por em condições normais, este ano estaríamos a fazer a apresentação de uma nova solução para míldio, mas isso falarei um bocadinho mais à frente. Pegando um bocadinho também no mesmo contexto que o Nuno fez, os principais desafios na cultura acabam por ser o míldio, as antracnoses, as próprias alternárias. A podridão acaba por não ser um problema tão grande, mas como foi aqui há uns anos, em termos de condições, começar a chover na altura da colheita e não consigamos entrar nos campos, pode ser também um problema a termos em consideração. O caso das doenças vasculares, da fitóftora parasítica, cada vez começa a ser um problema mais complicado de resolvermos. As soluções que existem no mercado nem sempre conseguem resolver este problema. O tema dos oídios também, que chegam a uma fase do ciclo, são bastante significativos. E depois temos a parte também dos fusários ou das fusarioses, que muitas das vezes também nos provocam um declínio rápido das nossas plantas quando estão em pleno desenvolvimento vegetativo e quando estão na fase da frutificação. Nós, em termos de portfólio, temos estas matérias ativas. Teríamos aí este ano o nosso ponto de partida, quando preparamos todo este trabalho, seria para a apresentação do Orondis, que é esta bolinha que acaba por estar aí meia tapada. O Orondis é uma nova matéria ativa que vamos ter, em princípio, se tudo correr conforme estava planeado, ou conforme está planeado, na próxima campanha já estará disponível dos agricultores e dos técnicos, mas seria, ou é mais uma solução que vai dar cartas neste mercado dos antimíldios. Dentro do nosso portfólio, então, temos várias soluções que funcionam em várias partes do fungo, não só os antimíldios. Temos antimíldios no caso do Ridomil Gold Air, uma solução à base de cobre, que tem uma fenilamida e também é um multisite, funciona ou atua em duas fases do fungo. O caso do Score,
que é um DMI, o caso do Artivatop e as outras soluções também que temos na nossa gama, que fazem com que tenhamos um portfólio bastante robusto e bastante interessante para o controle das principais doenças que temos na cultura. Não queria deixar também de falar um bocadinho da parte do controle biológico. Nós neste também já entramos com o controle biológico com o Costar. Estamos a trabalhar em ter soluções também para outras doenças, nomeadamente para outras doenças com bacilos também, e a curto prazo daremos novidades também nesse tema. Hoje o que nos traz aqui também é falar um bocadinho de uma nova solução. Esta nova solução é uma solução que nós chamamos também de diferente do que existe no mercado. Normalmente nós no mercado acabamos por ter produtos à base de hidróxido de cobre ou de oxicloreto de cobre. Este produto, o Cuprantol Duo, é a combinação de duas formas de cobre diferentes para que consigamos atuar de uma forma mais robusta no controle das nossas doenças. Por isso o Cuprantol Duo é uma proteção combinada de duas fórmulas diferentes de cobre. Vou falar um bocadinho do que é o Cuprantol Duo, as características e o posicionamento, e depois no final as conclusões e o nosso posicionamento das nossas soluções para a cultura do tomate. E aqui então o Cuprantol Duo é um produto à base de cobre, como eu referi há pouco, que está recomendado para uma série de culturas, para doenças fúngicas e também bacterianas. É uma formulação de grandes possíveis em água, porque não fazeria sentido também estarmos a fazer o lançamento de uma solução em pó, e o que difere do que existe no mercado é que referia, é uma composição que tem na sua formulação oxicloreto e hidróxido de cobre, nas mesmas proporções, ou seja, 140 gramas de hidróxido de cobre mais 140 gramas de oxicloreto. E como vocês sabem, pronto, sendo um cobre, é um produto que atua de forma preventiva, é a única ação que tem sobre o fungo de contacto, e depois mais à frente falarei um bocadinho mais nesta questão do contacto, porque aqui também as formulações fazem a diferença. A embalagem que vamos ter disponível no mercado é uma embalagem de 5 kg. Porque a combinação destas duas matérias ativas? Porque aqui acabamos por juntar a ação de choque do hidróxido de cobre, que tem uma ação de choque mais rápida do que as outras fórmulas de cobre que existem no mercado e é ativo a baixas doses. Se a isto juntarmos um poder de uma maior persistência do oxicloreto de cobre, que é uma das matérias ativas do cobre, que nos dá mais persistência da ação quando pulverizado, mesmo depois de termos chuva ou de alguma rega, de alguma situação, de alguma cultura em que isso seja efetuado. A junção destes dois elementos, hidróxido de cobre e oxicloreto de cobre, faz com que o produto então seja mais rápido no que diz respeito à ação e mais persistente também, que é o que nós pretendemos. Quando aplicamos um cobre, é que passados 5, 6 dias não tenhamos que entrar novamente a fazer uma aplicação com outro produto. E nesta solução ou nesta formulação, a combinação destas matérias ativas dá com que o produto seja mais persistente ao longo do tempo. E aqui acabamos por ter então as ações complementares das duas formas dos íons cobre. Considerando os principais tipos de cobre que existem no mercado, temos uma calda bordaleza que acaba por ter uma persistência de ação maior, temos os oxicloretos de cobre que estão logo a seguir, com a persistência de ação bastante grande. Só para terem a ideia, são das formulações ou dos produtos à base de oxicloreto de cobre que mais se utilizam na cultura do olival, e por algum motivo e quando nós fazemos estas aplicações no olival, ou é num período outonal ou num período fim de inverno, início da primavera, em que temos uma época bastante chuvosa, e que este tipo de produtos faz com que sejam mais persistentes em termos de ação, sejam mais resistentes à lavagem. Temos depois também os sulfatos de cobre e os hidróxidos de cobre, como já referi há pouco, que também são bastante utilizados em algumas culturas pela ação rápida que têm a nível de proteção, e são ativos também a baixas doses. Nós, com estas duas formulações, temos então o Cuprantol Duo, que faz com que seja um produto diferenciador do que existe no mercado. Outra das características também, o Nuno há pouco já falou, a questão
das partículas, a questão do tamanho. A maior parte dos produtos que existem no mercado temos um tamanho médio de partícula que anda à volta dos 5, 10 microns por diâmetro médio da partícula. Nós, com o Cuprantol Duo e com a nossa formulação que temos também de Cuprocol, andamos com um tamanho médio de partícula bastante mais baixo. E este tamanho médio de partícula mais baixo faz com que, quando estamos a fazer uma pulverização do nosso produto na cultura, se tivermos partículas grandes de cobre, vamos ter uma parte, a parte que estamos a tentar proteger da nossa cultura, que estejam folhas, que estejam frutos, vai haver ali alguns buracos, entre aspas, que não os vamos conseguir tapar. Se tivermos uma formulação com uma partícula mais fina, como é o caso do Cuprantol Duo, vamos ter, para a mesma quantidade de cobre, maior cobertura, ou seja, uma cobertura mais homogénea. Ao termos uma cobertura mais homogénea, como estamos a falar de um produto de contacto, vamos ter uma melhor proteção externa da folha, e logo aí o fungo vai ter mais dificuldade em se instalar. Porque se tivermos partículas grandes, partículas pequenas, em que haja alguns espaços que o fungo consiga instalar-se, ele vai se instalar por aí. Quando temos partículas mais reduzidas, no meu caso do Cuprantol Duo, temos uma cobertura muito mais homogénea e faz com que tenhamos então uma cobertura e uma proteção muito melhor comparado com outras soluções. Isto aqui vamos ter então uma maior superfície de ação, uma melhor biodisponibilidade dos íons cobre que temos na formulação, uma proteção mais uniforme e mais imediata. O mais imediata, como temos duas formulações, temos o hidróxido, que vamos dar essa proteção imediata, e depois temos o oxicloreto, que nos vai dar a persistência em termos de produto. E com isto também, como temos uma partícula mais pequena, faz com que o produto vai agarrar melhor à folha ou ao fruto, e em termos de resistência à lavagem tem muito mais resistência à lavagem do que formulações com partículas de diâmetro mais elevado. Tem também, como os outros copos, também uma boa ação bactericida. Aqui esqueci-me de referir que tudo isto é graças a uma tecnologia, que é a tecnologia FluidBed, que é uma tecnologia patenteada e inovadora em termos de mercado. Se compararmos os WG tradicionais, em que normalmente tem um aspecto mais rugoso, conforme está nesta imagem, o seu interior acabam por ser grãos ocos com superfície duras. Em termos de diâmetro de partícula, nós abrimos um saco, acabamos por ter vários diâmetros de partícula, partículas maiores, partículas mais pequenas, o que faz com que haja uma maior presença de pó ou de poeiras no interior destas formulações. Quando comparamos com a formulação que estava a referir, uma tecnologia diferente, apesar de ser um WG, é uma tecnologia inovadora, em que nós aqui temos partículas uniformes, são grãos arredondados, de tamanho regular e com uma estrutura tipo cebola. No slide seguinte depois explico como é que é feita a formulação. E faz com que estas pequenas partículas arredondadas tenham uma superfície externa mais flexível, e quando nós estamos a fazer a dissolução do produto, ele vai aumentar a sua dispersão e dissolução em água. Ao ter um tamanho mais uniforme dos grânulos, vamos estar de alguma forma também a limitar a formação de pequenas partículas, a questão dos pós que se formam quando temos partículas não tão uniformes. E depois tem um comportamento como um líquido. Nós, ao colocá-lo em água, o produto dissolve-se rapidamente, tão rápido como um líquido. Estas é as tais características que eu estava a referir da estrutura cebola. Nós, com esta tecnologia FluidBed, quando estamos a fazer a formulação, há uma gota de água e depois há uma gota de cobre que vai formando uma bola que, ao longo do processo de formação desta tecnologia, vai ter uma concha de solidificação que vai incrementando camadas de cobre à partícula inicial, e faz com que, ao termos várias partículas de cobre aglomeradas, se chama este tal efeito de estrutura cebola, faz com que o grão não seja oco e seja um grão compacto, que depois faz a diferenciação na altura da dissolução do produto. Aqui é uma diferença das formulações WG tradicionais
comparado com esta tecnologia FluidBet, em que nas tradicionais, quando estamos a fazer a pesagem do produto, acabamos por ter ainda alguma presença de pó, não a mesma presença de pó que tínhamos com os produtos tradicionais, de pós molháveis. No caso do Cupratol Duo, temos praticamente ausência de pó. Não há formação de pó pelas características que eu falei há pouco da formulação. E aqui este diapositivo que nos quer mostrar é a dissolução do produto rápida. Nós estamos aqui, o T0 é o momento que nós estamos a fazer a aplicação, 1 segundo, o produto ok na água vai se dissolver rapidamente e passado 5 segundos o produto fica completamente dissolvido. É evidente que se tivermos um pulverizador e com o agitador ligado, então aí passado 2, 3 segundos temos a formulação completamente em suspensão. Tem também uma característica que me referi há pouco, flui como um líquido em termos de densidade, e porque há sempre aquela questão dos medidores, quando são grandes possíveis em água, nem sempre tem a mesma densidade que tem um produto líquido, e em termos de formulação, o que acontece aqui também, em termos de medições, o produto ao ter a mesma densidade que a água, 1 kg é igual a 1 litro, por isso um medidor tradicional de qualquer líquido é suficiente para nós fazermos as nossas medições. E outra das características, como já referi, é a dissolução imediata que o produto tem quando está em contacto com a água. Aqui não sei se vai ser muito visível as duas imagens, mas o que nós pretendíamos aqui mostrar era que, por termos uma partícula mais fina comparado com outras soluções que existem no mercado, fizemos uma aplicação de 2,3 litros de cobre, de Cuprentol Duo por hectare, e passado 7 dias fizemos uma chuva artificial de 20 mililitros durante 5 horas. E o que nós depois fomos ver, que estas partículazinhas que vocês veem aí mais clarinhas são as partículas de cobre. E na imagem do lado direito são também as mesmas partículas, passado os tais 7 dias e com os 20 mililitros de precipitação em 5 horas. Praticamente não houve lavagem do produto quando o aplicamos. Por isso é um produto extremamente persistente em termos de resistência também à lavagem. Em termos de culturas, o produto está registado para uma série de culturas e aqui ficam como também acaba-se por se fazer algumas outras culturas, essencialmente no rebatejo das que estão aqui enumeradas nestes quadros, mas focando um bocadinho na questão do tomate. No tomate está homologado tanto para ar livre como para estufa, para milhos, a dose que está registada é de 2,5 kg por hectare, o número de aplicações são 5 aplicações por ano, e o intervalo de segurança são de 3 dias para a cultura em estufa e de 10 dias para a cultura ar livre, para tomate de indústria. Aqui são as outras culturas, não vou perder aqui muito tempo neste gráfico, mas está homologado para uma panóplia muito grande de culturas. Uma das referências que queria também deixar aqui em termos de considerações sobre os produtos à base de cobre, não é só para o Cuprentol Duo ou para o Cuprentol, ou para o Cuprocol, é para todas as formulações que tenham cobre na sua formulação. Não esquecer esta nova legislação europeia, em que não é permitido fazermos mais de 4 kg de cobre metal por hectare por ano, ter isso em consideração quando estamos a fazer as aplicações de produtos à base, ou que tenham nas suas misturas cobre. Se estiver o tempo frio e com alguma chuva, como qualquer cobre, pode haver alguma fita de oxidato em algumas culturas. O que está descrito depois para baixo não se reflete na cultura do tomate, mas seria para outras culturas em que o produto também está registado. Em termos de posicionamento técnico, o produto, como é um produto, tem uma ação multissítio, e pode dar, em termos de sustentabilidade, estratégias de várias formas. Pode ir sozinho, pode ir em mistura, pode ir em qualquer parte do ciclo que não tem nenhum tipo de limitação, mesmo que se for próximo da colheita, obviamente respeitando o intervalo de segurança, pode fazer a aplicação sem qualquer tipo de problema. Como o produto que devemos fazer as aplicações de forma preventiva, para termos uma proteção externa e uma cobertura
mais homogénea também das nossas superfícies que estamos a tratar, e com esta cobertura uniforme, uma das recomendações que nós também fazemos é a aplicação, ou tentarmos utilizar uma gota mais fina, porque se utilizamos gotas mais grossas, o que pode haver é que muitas vezes essas gotas mais grossas acabem por escorrer se fazemos um débito muito exagerado, e o produto que escorre da folha acaba por não ficar lá e não vai fazer a proteção. Por isso, tanto possível fazer uma gota fina para termos uma cobertura mais homogénea e mais uniforme das folhas. Nós, no nosso portfólio, temos duas soluções à base de cobre. Temos o Cuprocol, se queremos um produto com uma taxa de cobre mais elevada, uma formulação líquida à base de oxicloreto de cobre, tem inúmeras vantagens também, quando aplicado numa fase inicial. Se queremos optar por um produto que tem menos teor de cobre do que o Cuprocol, e com duas formulações e com duas formas de cobre diferentes, temos então o Cuprentol Duo, que vai ao encontro dessas necessidades. Em termos de número de aplicações e o estado de desenvolvimento da cultura onde se aplicar, era o que estava há pouco no quadro, e também em termos de limitações, de se aplicá-lo na fase inicial, no meio do ciclo ou no final do ciclo, vai muito depender também das necessidades que tenhamos para a sua utilização. Como não podia deixar de também fazer menção a esta indicação, para este produto ou para qualquer outro produto, devemos ter sempre em atenção a questão da leitura do rótulo, porque muitas das vezes já estamos tão habituados a utilizar os produtos, esquecemos de fazer a leitura do rótulo, e no rótulo tem informação imprescindível na questão das misturas, na questão de alguma situação que às vezes não estamos familiarizados, e essas indicações vêm no rótulo. Em termos de conclusão, o Cuprentol Duo acaba por ser então uma proteção combinada, em que nos dá a rapidez de ação do hidróxido de cobre mais a persistência do oxicloreto, e vamos ter uma atividade a nível de íons de cobre mais elevada, uma libertação também equilibrada do cobre. Se temos a libertação inicial do oxicloreto, vamos ter depois a persistência da libertação do oxicloreto, e é um produto que trabalha também a doses mais baixas comparado com, por exemplo, o Cuprocol. É uma formulação de partículas finas, como já referi há pouco, o tal fluid bed ou leite fluido, em que os grânulos são grânulos mais uniformes, mais resistentes, com uma redução de pó na altura da preparação das caldas. Os adjuvantes que contém na formulação vão ajudar a que o produto maximize todas as suas características no que diz respeito à dissolução e dispersão do produto em água, e com isto tudo, com estas características da formulação, faz com que tenhamos um produto, em termos de cobertura, vai ter uma cobertura bastante homogénea quando aplicado de forma correta, evidentemente, e uma excelente atividade no que diz respeito à proteção de um produto de contacto. E a questão da resistência à lavagem, como eu referi há pouco, da persistência, porque é um produto que não é lavado mesmo com 20 litros, possam chover em 7 dias, o produto consegue estar e ficar agarrado às ceras das folhas ou dos frutos e não ser lavado com facilidade. Para finalizar a minha apresentação, e aqui pegando um bocadinho no nosso portfólio, se olharmos aí essas duas linhas, a linha do míldio e a linha do oídio, a tracejada acaba por ser a linha do oídio e a linha a cheio, a linha que reflete a evolução do míldio na nossa cultura. Nós, numa fase inicial, temos então o Cuprentol Duo ou o Cuprocol, dois fungicidas que têm uma atividade multi-site, em que muitas vezes nós temos que aplicar este tipo de produtos na fase inicial pela questão das bactérias e também de alguns míldios. São duas excelentes soluções para aplicar nesta fase. A planta vai começando a desenvolver-se e vai começando a ter mais expansão vegetativa. Aí temos o Ridomil Gold R, que é a nossa fenilamida, o metalaxilema, com o oxicloreto de cobre, que nos vai dar uma grande, ou é uma mais-valia nessa fase, porque a planta está em crescimento ativo. Temos um sistémico que nos vai dar então essa mais-valia nessa fase inicial. Os outros fungicidas que eu tenho aí em termos de posicionamento podem variar, ou até mesmo este Ridomil, podemos posicioná-los em várias fases do ciclo, tanto o Artiva como o Carial Top. O Carial Top podemos
posicioná-lo logo a seguir ao Ridomil, porque é um produto que tem uma excelente atividade na proteção da planta no que diz respeito ao míldio, porque a mendipropamida tem uma das características principais da mendipropamida, é agarrar-se às ceras das folhas e do fruto. Apesar de não ser um produto sistémico, ele vai acompanhar o desenvolvimento das folhas que estão no momento da aplicação, ou seja, se tivermos folhas ainda com pequenos folíolos durante a persistência de ação do produto, dos 7, 8, 10 dias que o produto tenha de persistência de ação, essas folhas vão ficar protegidas, não vai proteger os rebentos novos, mas as folhas que nós tratarmos, mesmo que elas estejam pequenas, vão estar protegidas. E essa é uma das grandes mais-valias que o Carial Top tem na questão do míldio. E ao ter o diflaconazol na sua mistura, vai-me estar também a proteger não só de oídios, mas também de alternárias. Por isso que o posicionamento que está aí, tanto pode ser nesta fase em que nós queremos protegê-lo, a nossa preocupação principal acaba por ser o míldio. Se vamos andando um bocadinho no ciclo, podemos posicioná-lo mais à frente no ciclo, porque também já temos a preocupação da alternária, e aí sim também temos o míldio e uma proteção excelente no que diz respeito à alternária. As outras soluções, o Score, o Ortiva Top, a questão de eu ter colocado o Ortiva Top mais no final do ciclo tem a ver com muitas das situações que nós já presenciamos em campo, não só nesta cultura, mas também noutras culturas, em que quando aplicamos o Ortiva Top, a cultura fica mais verde. É uma das características da azoxystrobina, faz com que a planta tenha uma assimilação melhor dos nutrientes e, em termos de uso da água, também vai usar melhor esse recurso. Faz com que a planta fique também mais verde e seja mais produtiva, porque se tivermos folhas mais verdes durante mais tempo, em termos de produtividade, vamos ter melhores resultados no que diz respeito a BRICS na parte final. E basicamente era este o resumo que eu tinha para vos fazer do nosso portfólio. É evidente que aqui não podemos descurar sempre ter em consideração as avaliações de risco e as condições climatéricas para o posicionamento de cada solução. Aqui é uma forma esquemática para poder ter aí todas posicionadas no slide, mas podemos jogar com elas para a frente ou para trás em função das necessidades e das condições climatéricas e do risco que existe no momento da sua aplicação. Eu passava agora a palavra à Anélia para vermos a questão se há alguma pergunta ou algum comentário que tenha surgido no Facebook ou no YouTube. Obrigado. Ou até mesmo no Zoom. Obrigado, Gilberto, pela tua apresentação. Aparentemente foste muito esclarecedor, tanto tu como o Nuno, porque surgiu agora uma pergunta. Ok, acabou de surgir. Soluções herbicidas para a cultura? Do tomate indústria, claro. Nós, soluções herbicidas para a cultura de tomate, temos o Zetrola, é um herbicida, é um antigramínea específico, e é uma solução bastante interessante pela questão do intervalo de segurança, que também tem um intervalo de segurança mais curto que as outras soluções que existem no mercado nos antigramíneas. De momento, as únicas soluções que temos acaba por ser só o Zetrola como antigramíneas na cultura do tomate. Obrigado, Gilberto. Acrescentar alguma coisa, Nuno, relativamente ao Zetrola? Não, disseste tudo e de facto é uma solução extremamente interessante. É uma solução que nós temos há pouco tempo no nosso portfólio, mas começam alguns agricultores a utilizar e com bastante sucesso, que é importante também aqui a alternância de substâncias ativas e alternarmos também estas substâncias ativas como o caso do Zetrola, o próprio Kizafop, que é uma solução que tem dado valências e mostrado o seu valor. Não há muito mais a acrescentar. Obrigado, Gilberto. Para o Nuno surge aqui uma outra questão que tem a ver com o que falaste sobre a importância do reset das pragas na altura da floração. Muito bem, é uma boa pergunta, é uma expressão minha, eu peço desculpa e espero que não seja mal interpretada. O que eu digo, a questão do reset da praga é com o Ampligo, e isto porquê? Porque é aquilo que eu acabei de dizer, 2 substâncias ativas, 2 modos de ação, vai-nos dar muita robustez, e é mesmo
o melhor de dois mundos, porque para mim, se a lambda-cialutrina tem um excelente poder de choque e me vai controlar muito bem os adultos, depois temos o clorandaniliprol que nos vai dar aquela persistência e vai-nos controlar a questão dos óvulos e das larvas. E depois tem tudo a ver também com, naquele timing em que eu falei, e a pressão da praga pode causar muitos estragos na altura dos vingamentos em que temos muitos frutos verdes. Eu gosto de fazer aí um reset para ficar descansado para a frente. Agora o produto tem vários timings de aplicação, como dizia há pouco, mas esse é um timing que eu gosto, e é ali na altura do vingamento. Depois também há agricultores, como dizia, que quando começam a sua colheita dizem-me: "Oh Nuno, eu vou querer fazer um tratamento, o último tratamento com o Ampligo por causa da persistência." De facto, hoje começa a ser uma referência no mercado dos inseticidas, mas tem vários posicionamentos. É por aí. Obrigado, Nuno. Surge aqui uma outra questão do se chat. Me permites só acrescentar uma coisa ao que o Nuno disse. Ele há pouco, quando falava da questão do Ampligo, muitas vezes as pessoas já fazem essa mistura em tanque, de ter uma lambda-cialutrina com o clorandaniliprol. Nós, com esta formulação do Ampligo, acabamos por ter uma formulação mais optimizada. E quando surgem as formulações, não é porque as empresas querem só fazer uma mistura. Às vezes, a mistura em tanque não é tão eficaz como uma mistura pronta, enquanto a mistura pronta acaba por tirar o máximo partido das soluções que existem, das duas matérias ativas, por sinergias entre também formulantes e coformulantes que existem, que muitas vezes nas formulações que estão com os produtos só por si, em separado, e nós misturamos em tanque, não conseguimos tirar o máximo partido das matérias ativas. Obrigado pelo esclarecimento. Surge aqui uma outra questão que tem a ver com qual é a diferença no uso destes fitofármacos em tomate indústria e tomate estufa. Não sei quem dos dois quer responder, o Gilberto ou o Nuno. Não, tem a ver muito, na maior parte das soluções do tomate de estufa, não temos a mesma, em termos de problemas, não temos os mesmos problemas que temos, ou com a mesma intensidade que temos na cultura em ar livre, comparado com a cultura em estufa. Nós, se formos uma cultura em estufa, normalmente as culturas são conduzidas em altura, e nós aqui em tomate ar livre, as culturas são rasteiras. Se serem culturas rasteiras, vão estar mais em contacto com o solo, acabam por não estar, temos mais condições para ver problemas de míldio do que temos, por exemplo, numa cultura em estufa. No caso das podridões, acaba por ser ao contrário. Nós temos mais probabilidade de haver podridão numa cultura em estufa, porque é um ambiente protegido, temos mais concentração de umidade do que em ar livre. Agora, eu falava aqui em tomate de indústria, mas qualquer uma das soluções que nós referimos aqui pode ser utilizada também em tomate de estufa. Muitas das vezes o que acontece tem a ver com a questão dos resíduos e do número de matérias ativas que são permitidas, ou que, permitidas não, que quem compra o tomate para consumo em fresco pede ao agricultor que utilize, ou que no final haja 2 ou 3 matérias ativas. Isso aí também é possível. Fazendo uma boa gestão e um bom posicionamento dos produtos, conseguimos ter essa mais-valia. Agora, qualquer uma das soluções que foram faladas aqui, a nível de fungicidas, podem ser aplicadas em tomate de estufa. E mesmo nos inseticidas podem ser também aplicadas, à exceção, se não estou enganado, do Ampligo. Não é que não possa ser aplicado, ou Carateon. Como se utiliza muito a luta biológica em estufa, alguns produtos não são utilizados por causar algum desequilíbrio a nível de insetos auxiliares que possam ser largados, e não é isso que se pretende. Se nós estamos a criar um equilíbrio com largadas de insetos auxiliares, não é depois fazer um inseticida de largo espectro para nos matar também esses insetos beneficiosos que nós colocamos dentro da estufa. Obrigado, Gilberto. Surge também aqui mais uma questão sobre se existem também soluções a nível de nutrição para a cultura do tomate, obviamente no portfólio Syngenta. Ideia. Pego eu ou pegas tu, Gilberto? Para mim, posso responder e depois pode acrescentar. Não, pega tu. Nós, no nosso portfólio, temos também soluções a nível de nutrição. Syngenta tem as soluções, temos o Isabion, que são
são aminoácidos que nós temos também à disposição para os agricultores. Tem aminoácidos e matéria orgânica. Depois temos também o Z-aminol, que são aminoácidos NPK, ou Z-aminol, aminoácidos NPK mais micronutrientes, e temos, se formos em termos de evolução de ciclo, para a fase final do ciclo, temos um Stimfol K, também é um NPK, mas com uma grande percentagem de fósforo, não de fósforo, não, de potássio, e também tem alguns micros. E para a questão que não é tão problemático, a questão das carências de ferro, temos também o sequestrano, que é uma das soluções que dispomos no nosso portfólio. Recentemente a Syngenta adquiriu, o grupo Syngenta adquiriu a Valagro, que é uma empresa também especialista na parte da nutrição vegetal. Nós não temos com essa gama, mas dentro do grupo Syngenta há uma empresa também específica na parte da nutrição vegetal. Não conseguiria dizer melhor do que o Gilberto disse. Portanto, não acrescento nada. Ok, obrigado. Surge aqui também uma curiosidade sobre a nova solução fungicida que está a caminho, que a Syngenta tem a caminho para o mercado português. Pergunta-se qual é o posicionamento e o controle de que doenças? O posicionamento vai ser de forma preventiva, é uma matéria ativa que, apesar de ter alguma sistemia na planta, o posicionamento vai ser de forma preventiva, e o controle vai depender da mistura que venha para o mercado. Estamos a trabalhar várias misturas, uma delas poderá vir para o controle de milho e alternária, e outra poderá vir só para o controle de milho. Mas este ano estávamos preparados para fazer esse lançamento, mas por questões burocráticas não foi possível. Esperamos na próxima campanha já poder apresentar essa nova solução, que é um blockbuster dos fungicidas que vai estar aí no mercado, e se for com a mistura que nós estamos preparada, será essencialmente milhos, mas também com o controle de alternárias. E oídios. Sim, oídios. Obrigado. Também faz alguns oídios. Obrigado, Gilberto. Queria também eu própria colocar aqui uma questão que tem a ver com a complementariedade que a Syngenta está a procurar, integrando no seu portfólio soluções biológicas, tentar perceber qual é que é o alcance da ambição da Syngenta e de que modo é que estas soluções também podem vir aqui a funcionar como uma boa ferramenta para a cultura do tomate. Posso terá que ser o Gilberto que tem mais informação. Exatamente, terá que ser o Gilberto que tem mais informação. Mais informação que outras soluções. Em relação ao Bacillus thuringiensis, eu acho que não podemos pensar que vai ter a mesma persistência que um Afirme, e falávamos disso, da qualidade da sua formulação para conseguirmos uma maior persistência. Agora, os níveis de eficácia que ele apresenta e a potência inseticida que ele manifesta sobre as pragas, cuidado, porque podem ser soluções muito interessantes para alternar mesmo na nossa cultura em modo de produção convencional, com taxas de eficácia muito interessantes. Isto no que diz respeito ao costar. Agora, novas soluções, o Gilberto falará mais sobre isso. Não, relativamente às novas soluções, estamos também a trabalhar, como referi no início da minha apresentação, para novas soluções a nível de bacilos, mas para a parte dos fungos, os bacilos subtilis, dentro dessa gama, e estamos também a trabalhar com outras soluções que estamos, como referiste, Nélia, a Syngenta não só por si, mas tem ido buscar também, feito uma série de aquisições a nível mundial, para ter um acesso a este tipo de soluções que o mercado cada vez procura mais, e nós estamos aqui também nessa oferta para os agricultores, para podermos, de alguma forma, ir ao encontro das necessidades do mercado. Mas nós, no nosso portfólio, já dispomos de algumas soluções. O Nuno falou do Costar, eu aqui esqueci-me de colocar o Tiovit. O Tiovit é outra das soluções que nós também temos ou pode ser utilizado em modo de produção biológica. As duas formulações de cobre, tanto o Cuprantol Duo como o Cuprocol, podem ser aplicadas.
Este ano vamos lançar, não para o tomate, mas para outras culturas, por exemplo, umas armadilhas o Carat Trap, são armadilhas que vão ser lançadas para o combate, para a captura em massa da mosca do Mediterrâneo. Portanto, são soluções que nós estamos a trabalhar. Noutros países já temos outras soluções, só que os timings de registro em cada país nem sempre são os mesmos, mas o caminho faz-se caminhando e nós estamos, acho que no bom caminho com as soluções que estamos vindo a apresentar e com os resultados. Não só é questão de apresentar novas soluções, mas os resultados que elas dão aos agricultores. Porque mais que apresentar soluções é que os agricultores as utilizem e sejam eficientes ou eficazes para o objetivo que o agricultor pretende. E acho que o Costar em tomate de estufa tem sido um sucesso extremamente grande, porque é uma das soluções que tem dado cartas neste mercado e vai dar cartas, obviamente, também noutras culturas e esperamos que no tomate de indústria, como disse o Nuno, possa entrar em rotação também com o modo convencional, com a parte química, porque faz falta irmos rodando grupos químicos, porque os que existem no mercado acabamos por estar sempre a sobrecarregar os mesmos grupos químicos e poderemos estar a induzir a curto, médio prazo o problema das resistências. E com isto acabamos por estar a fazer rotação e a prolongar mais a vida do que existe no mercado. Se até há pouco tempo nós tínhamos lançamentos de inseticidas, fungicidas, com uma certa periodicidade, hoje em dia isso já não se verifica tanto. Por isso temos que preservar os que existem para que se possa conseguir ter as culturas economicamente viáveis. Obrigado, Gilberto. Sem dúvida, e estas ferramentas, estas soluções, biosoluções, surgem também aqui como algo importante para complementar e levar os agricultores a fazer uma estratégia integrada, nomeadamente também por tudo o que se prevê a nível do que serão as exigências na futura política agrícola comum, a estratégia do prado ao prato, em que existe uma pressão muito grande sobre a questão dos resíduos e a questão das soluções que sejam ambientalmente adequadas. Não havendo neste momento mais nenhuma questão no chat que queiram ver respondida, eu agradecia a participação de todos os participantes que estiveram connosco nesta sessão, remotamente, infelizmente. Haveremos para o ano que vem, se Deus quiser, estar todos presencialmente. Agradecer ao Nuno e ao Gilberto pelas excelentes apresentações, pela forma clara e objetiva como expuseram o portfólio da Syngenta, e desejar a todos uma excelente campanha de tomate indústria, que o tempo ajude e que no final das contas seja uma campanha rentável, que é isso que todos pretendem no final, toda a cadeia de valor. Por isso, em nome da Syngenta, agradecer a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Bem-aja a todos. Um bom dia. Bem-aja. Bom dia.